Uma coisa importante que a gente precisa definir quando a gente adota a visão da eclesiologia missional é que ela é uma visão que parte de alguns pressupostos bíblicos para a igreja também, como, por exemplo, o que é a igreja e aonde que a igreja começou, como que a gente pode definir que a partir desse momento aqui a gente, então, tem igreja. É fácil para a gente, ó, eu trouxe aqui o texto de Mateus 16, 18, que é o texto que Jesus fala lá, né? Se o sujeito está pecando, então você vai falar com ele, se ele não arrepender, leva 2, se ele não arrepender, leva para a igreja. Primeira vez na Bíblia, que vai no Novo Testamento, que vai aparecer a palavra igreja. Depois a gente tem desculpa, esse é o Mateus 18 ou 16. O 16, 18 é quando Jesus fala com Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, para a gente familiarizar com o termo igreja no Novo Testamento é muito fácil. Mas olha só que interessante, o primeiro texto que eu queria ler com vocês, ó, se a gente abrir lá em Atos, capítulo 7, versículo 38, nós vamos descobrir, e é importante às vezes a gente entender também o contexto bíblico das pessoas que escreveram a Bíblia, que eles tinham um background teológico judaico, eles não tinham um panorama, um fundo histórico e teológico mesclado com o grego, com o helenismo, com coisas nesse sentido. E eles liam a Bíblia predominantemente em hebraico, eles falavam em hebraico, depois, quando vão escrever os livros do Novo Testamento, é que eles vão traduzir o pensamento deles para o grego, que era uma espécie de inglês da época, e aí os termos e a forma como isso acaba sendo traduzido para nós, às vezes pode nos confundir. Olha só que interessante, Atos 7, 38, que fala assim, ó, isso aqui é o discurso de Estevão, quando ele vai ser apedrejado logo em seguida. Ele, num determinado momento do discurso, ele diz assim, é esse Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhes falava no Monte Sinai, com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Se você faz exegese desse texto aqui, você vai lá no grego, você vai ver que aqui no versículo 38, a palavra que Lucas escolheu para colocar ou para traduzir a fala de Estevão foi a palavra eclesia. Ele usa aqui a palavra igreja. Só que o que acontece? As nossas traduções, quando elas encontram a palavra eclesia nos textos do Novo Testamento, se aquela palavra está se referindo ao movimento que começou com os discípulos de Jesus, eles traduzem por igreja. Se essa palavra se refere a qualquer fato do Antigo Testamento, eles traduzem por congregação. E essa tradução acaba acontecendo porque a palavra hebraica para a igreja significa congregação, é a palavra kehilat. Então, a ideia que a gente vai observar na Bíblia é que a igreja ela não começa com Jesus em Mateus 16 ou com a vinda do Espírito Santo em Atos 2. A igreja começa no Antigo Testamento. Aquilo que vai acontecer no Novo Testamento, na verdade, ela é uma continuidade de um movimento que Deus já tinha iniciado no Antigo Testamento. E aí eu gosto muito de uma definição que o Leslie Newbigin traz para a palavra igreja, porque ele fala que a igreja é o povo de Deus em missão na terra. E para mim essa é uma definição interessante, porque contempla também o Antigo Testamento, quando nós vemos que existia uma parte do povo de Deus estava vivendo em missão no Antigo Testamento, proclamando a vinda do Messias para um futuro que eles não sabiam exatamente quando seria, e contempla para nós que vivemos na era do Novo Testamento para cá, quando as pessoas que se reúnem em nome de Jesus estão também vivendo debaixo da missão de Jesus. Né? A gente tem na teologia aquela maneira de tentar configurar a coisa como igreja visível, igreja invisível, porque aí a igreja seria os salvos propriamente dito, que Deus sabe quem são essas pessoas. A ideia que a gente vai ter aqui é que igreja é uma palavra única que vai designar sempre que o povo de Deus se reúne e está vivendo em missão na terra. Então,
é um termo usado para se referir à comunidade dos discípulos e também é um termo usado para se referir ao povo de Israel no Antigo Testamento e começa a ser utilizada, essa palavra igreja, ela começa a ser utilizada quando o povo de Israel está no deserto, quando eles saem do Egito e eles vão receber a missão deles. Esse conceito de povo de Deus, ele surge na história em Gênesis capítulo 12. Então vamos, quem está com a Bíblia aí, volta comigo lá em Gênesis, para a gente poder fazer uma análise aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, nós temos Deus lidando com a humanidade de maneira geral. A gente não tem uma especificidade de povo, ou de crente não crente, ou nada nesse sentido que a gente vê no Antigo Testamento e também vê no Novo Testamento de uma forma ou em uma dinâmica diferente. Mas o que vai acontecer aqui é que depois que Noé sai da arca, então abre comigo lá no capítulo 10, só para a gente pegar algumas amostras, não dá para a gente ver tudo. Ele sai da arca, ele começa a ter as suas gerações, então os filhos dele têm filhos, que têm filhos, que têm filhos, e eles vão povoando o mundo e eles vão formando tribos que posteriormente se tornam países, se tornam nações. Então, quando a gente vem aqui no capítulo 10 de Gênesis, por exemplo, ó, se você pega lá o versículo 3, por exemplo, fala aqui, ó, os filhos de Gomer são Askenaz. Askenaz, até hoje, em hebraico, é a palavra utilizada para a Alemanha. Então, o que está falando aqui? Aqui não está se referindo somente ao Askenaz em si, a pessoa do Askenaz. Aqui está falando dele como sendo patriarca do povo germânico, do povo que vai formar posteriormente as tribos germânicas, que vão ocupar aquela região ali da Alemanha, Dinamarca e aqueles locais ali, ó. Se você vai lá no versículo 6, a gente vê isso também, ó. Os filhos de Cã, Cush, que é a Etiópia, até hoje o judeu chama aquele país de Cush, Mizraim, que é o Egito, até hoje, e todas as vezes que você vê a palavra Egito no Antigo Testamento, quando fala assim, José se tornou governador do Egito, em hebraico fala que ele se tornou governador de Mizraim, porque é o termo que a Bíblia vai usar para se referir a nações, vão ser esses sujeitos aqui, né? E aí você vai ter, pegar um outro exemplo aqui de Sem, ó, lá no capítulo 10, no versículo 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, aqui é o povo hebreu, que depois vai vir o Abraão, vai fazer parte dessa tribo aqui, que falavam hebraico, né? Quando você vai lá no 22, ó, os filhos de Sem são a Elão, a gente vê o Elão aparecendo, Assur, que se torna a Assíria depois, que é um povo que surgiu ali e depois sumiu, ó, lá Arã, o último ali, que é a Síria, que existe até hoje, que era o povo que falava aramaico, eram os arameus. Então, todos esses nomes que aparecem aqui no capítulo 10, eles são nomes de pessoas que foram patriarcas de nações. Então, o capítulo 10 é o capítulo que fala sobre as nações, fala sobre os povos, tá? No capítulo 11, a gente tem a história da Torre de Babel. Então, foi quando essas pessoas que eram famílias, tribos que viviam ali juntos, eles, por conta daquela confusão que deu ali, começaram a receber os idiomas, cada um o seu idioma, e isso começa a criar separação entre eles. E aí, quando a gente chega no capítulo 12, que a gente tem a história de Abraão, se você lê o finalzinho do capítulo 11 ali, você lê o Talmud também, você lê as outras fontes judaicas que consubstanciam a história bíblica, você vai perceber que o pai de Abraão, o Terá, ele é fruto da Torre de Babel. Aí quando você faz os cálculos das idades deles aqui, que eles ainda estavam naquela decrescente de não vivia 900 anos, mas não vivia 100 também, estava naquele intermediário de 400, 300, 200, eles são fruto da Torre de Babel. Eles viviam
naquela região lá próxima da onde aconteceu. A torre foi construída, né, ali na cidade de Ur dos Caldeus, e eles experimentam essa confusão, e como parte dessa confusão, o pai de Abraão migra para Arã, para a Síria, para o norte da Síria, onde você vai ter idiomas parecidos. O hebraico e o aramaico vai ser como se fosse o espanhol e o português, vão ser idiomas quase irmãos, que têm uma similaridade, que é nesse contexto que Deus aparece para Abraão e chama Abraão para uma missão específica. Então, quando a gente chega aqui no capítulo 12, a gente percebe, olha só comigo, lá no versículo 1, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Por que Deus está falando isso aqui com Abraão? Porque as nações estavam se formando nesse momento. É nesse momento que as coisas estão acontecendo. A tribo dos Mizraim estão se assentando ali no Egito, a tribo dos arameus estão se assentando ali no norte da Síria. Tanto que quando você lê as histórias de Abraão aqui com Abimeleque, com o próprio faraó, você vê que ainda não era aquela coisa de palácios suntuosos, eles ainda eram um misto de tribalismo caminhando para um império. Os primeiros impérios estão sendo formados. Abraão, com 380 homens, rechaça os babilônios que tinham ido lá atacar o Ló e a cidade de Sodoma e Gomorra, aquelas terras ali, porque a Babilônia não era o império que viria a ser, ela estava ainda em fase de formação, os povos estavam expandindo. Nesse contexto, Deus chama o Abraão e fala assim: você também vai ser um país, você também vai ser uma nação, nesse contexto de formações de nações que estão surgindo, que estão acontecendo, porque você vai ter uma missão específica. Nós sabemos que o propósito de Deus, desde o início, foi salvar todas as nações. E aí Deus fala isso pro Abraão, ó, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a que está se referindo o versículo 3? A turma do capítulo 10. Então, famílias da terra, nesse contexto, não é a minha família, a sua família, necessariamente. Aqui é a ideia de que todos os descendentes daqueles sujeitos lá, eles serão abençoados por aquilo que Deus vai fazer com Abraão e com o povo que vai descender de Abraão e com o descendente de Abraão, que a gente descobre teologicamente também. Paulo explica isso para nós em Gálatas, que quando Deus falava de descendência aqui, que é a palavra shemen, que pode ser traduzida por descendência ou por descendente, Paulo em Gálatas nos explica que a melhor tradução é descendente, porque está falando a respeito de Jesus e não do povo de Israel como etnia como um todo. Então, nesse contexto que a gente está vendo aqui, é esse versículo que Jesus vai utilizar lá em Mateus 24:14, quando os discípulos perguntam assim: quando que o Senhor vai voltar? E ele fala assim: eu só vou voltar depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Jesus está fazendo referência ao capítulo 12:3, que está fazendo referência ao capítulo 10 de Gênesis. Então, Deus, ele está construindo, edificando um povo para si que vai cumprir a missão de poder redimir todos os povos, ou redimir todas as nações, que é a turma do capítulo 10 e os descendentes deles ali no capítulo 10. Quando isso acontece, a gente vai observar alguns elementos que a gente também encontra na igreja. Por exemplo, a proposta do sai e vai, né? Sai da onde você está e vai para onde eu quero que você esteja. Isso nos traz a perspectiva missionária, que a gente já está acostumado com ela. Nós precisamos
como igreja, sair do lugar que a gente está e levar o evangelho aos confins da terra, mas isso também significa que eu preciso fazer o mesmo movimento quando eu não saio geograficamente do lugar que eu estou. Então, o que acontece? A nossa perspectiva missionária e pastoral, muitas vezes, ela é de casta sacerdotal. É a ideia de que Deus separa algumas pessoas para serem missionários e o resto são os cristãos que vão viver a sua vida normal no dia a dia. A perspectiva de Deus nunca foi essa. A perspectiva de Deus é que 100% do povo de Israel deveria ter um viver missionário, a gente vai ver como aqui, e posteriormente 100% da igreja também tem que viver debaixo dessa perspectiva de sai e vai. Nem que eu tenha que sair da minha zona de conforto e procurar no meu bairro, no meu entorno, como é que eu posso fazer com que a missão, o povo, ou as pessoas, as nações, conheçam a redenção de Deus para eles. E aí o que a gente vai observar, que quando Deus fala para Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, a gente tem o binômio responsabilidade e privilégio. Ser abençoado por Deus não é só um privilégio, uma coisa boa que faz a gente prosperar, ou ser feliz, ou ter alguma coisa. Carrega consigo a responsabilidade de eu vou te abençoar para que você abençoe. Então, isso que Deus está forjando na perspectiva de Abraão aqui, que até então não existia. A gente não tinha essa perspectiva em outros povos. A gente tinha sacerdotes, você vai ver o Melquisedeque, por exemplo, aparecendo, que era um sujeito que preservava, de alguma maneira, o conhecimento de Deus e sobre Deus. A gente vai ter o Balaão, 400 anos depois disso aqui, num outro lugar, mas também preservando, sem ter contato com o povo de Deus. Mas Deus quer um povo específico para poder cumprir uma missão específica, certo? Então Deus ele faz isso com Abraão, ele chama o Abraão para esse tipo de coisa. A gente avança na história, Abraão tem filho, neto e um monte de bisneto, e é nessa linhagem ali, Isaac, Jacó e as 12 tribos, que eles vão aderir ou receber a identidade de o povo de Deus em missão na terra. Fica os 400 e poucos anos lá no Egito, uma parte desse tempo como escravos, e aí quando eles saem do Egito, a gente tem o encontro de Deus no Monte Sinai, que é um encontro emblemático. Eu queria que a gente fizesse uma releitura desse texto, porque às vezes, como muitos de nós assistiu um filme do texto primeiro, ou a gente ouviu uma história primeiro do que leu, às vezes a gente vicia na nossa leitura do texto bíblico do Monte Sinai. Então, abre comigo, você que está com sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 19, e aí eu quero que a gente passe rapidamente por alguns episódios aqui. O povo de Israel sai do Egito, aconteceram as 10 pragas, eles atravessam o Mar Vermelho ali, chega na beirada do Monte Sinai, conforme Deus tinha combinado com eles, e aí o capítulo 19 é essa chegada deles no Monte Sinai. E eles vão ter um encontro com Deus, e esse encontro ele vai ser definidor a respeito do caráter do povo de Israel como povo de Deus em missão na terra. Então, olha só como é que acontece no capítulo 19. Eu vou dramatizar umas partes aqui para a gente tentar visualizar o que aconteceu, não só intelectualmente, mas emocionalmente também. Olha só, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. E aí fala aonde que eles foram acampando. Versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Muitas vezes, quando a gente lê essa passagem, parece que Deus estava só com uma voz aparecendo para Moisés. Eu queria, mesmo que isso seja teologicamente não muito aceito,
só nesse momento que você visualizasse comigo de uma forma diferente, depois você pode questionar e pode até descartar essa visão que eu vou mostrar para vocês aqui, essa interpretação, mas o encontro de Moisés com Deus nesse momento aqui, ele não é um encontro com uma voz, é um encontro com uma pessoa. Deus se limitando, uma teofania, eu particularmente não gosto nem desse conceito, nem dessa ideia, mas a gente pode colocar assim também. De alguma maneira, Deus estava ali diante de Moisés, a gente vai ver ali mais na frente isso com mais detalhes, com as pernas, os braços e falando com Moisés. Tá? Então, Moisés subiu no monte, ele encontrou com Deus aqui na frente dele, e eles começaram a conversar sobre esses assuntos aqui. Visualiza comigo esse diálogo. Ó. O Senhor o chamou, e aqui Senhor é o nome próprio de Deus Pai, né? O IHVH, aquele nome que os judeus sumiram com as vogais dele, e aí alguns falam que é Yahvé, alguns falam que é Yehová, dependendo de como é que você coloca sinais gráficos aqui, você pode chamar de Javé, Jeová, de alguma forma diferente, mas aqui é esse nome próprio que está aparecendo. Então fala que o Senhor o chamou e disse, Moisés, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás os filhos de Israel. Aí Deus começa a contar a história, pula comigo aqui, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O que é que Deus está falando com Moisés aqui nesse momento? Ele está falando de Gênesis 12 e Gênesis 10. Nós estamos falando de todos os povos, Gênesis 10, e nós estamos falando de um povo peculiar, Gênesis 12, para os povos de Gênesis 10. Então Deus vira para Moisés e fala assim, ó, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aí, guarda isso aí, porque depois a gente vai ver isso lá em 1 Pedro. Pedro toma isso aqui emprestado para falar da igreja. Mas olha a expectativa que Deus tinha com o povo de Israel. Vocês vão ser, todos vocês, sacerdotes. Eu não quero que a tribo de Levi seja sacerdote, eu não quero que vocês tenham os filhos de Arão como sacerdotes, eu quero que todos os descendentes de Jacó sejam para mim sacerdotes. Por quê? Sacerdote de quem? Se eu sou sacerdote e você é sacerdote, obviamente eu não estou exercendo o papel de ligar você a Deus. E esse é o principal papel do sacerdote. Nós estamos juntos, sendo sacerdotes para os povos. Então, essa é a expectativa de Deus para a integralidade do povo de Israel. Se vocês guardarem diligentemente a minha aliança. Aí o versículo 7. Moisés desceu do monte, que ele tinha conversado isso aqui com Deus. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Ó, gente, Deus falou que nós vamos ser sacerdotes, todo mundo. É para todo mundo ser sacerdote. Então, o povo respondeu a uma. Tudo que o Senhor falou, faremos. Guarda isso aqui, que o povo repete isso aqui de forma vã, várias vezes após isso aqui. Aí Moisés subiu no monte. Beleza, vamos fazer? Vamos fazer. Aceitamos? Aceitamos. Ele sobe no monte e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Deus, eu cheguei lá embaixo, falei com o povo falou que topa, estão dentro, vamos ser todo mundo sacerdote do Senhor. Aí disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes. Aí Deus dá umas regras de purificação aqui, 3 dias que eles teriam que se purificar, não podia ter relação sexual, tinha que cumprir os rituais lá. E aí Deus fala, no 3º dia eu vou descer aqui e eu vou falar com todo mundo. Então percebe, já que o povo vai ser sacerdote, eles não precisam de Moisés para ouvir Deus e falar com eles.
Todo mundo pode falar com Deus. Todo mundo pode ouvir Deus, porque todo mundo vai viver a missão de Deus na Terra. Aí, o resto do capítulo 19 vai falando a respeito disso, Deus explica, não pode tocar aqui, toca ali, põe uma cerca, aí vamos tocar umas trombetas, na hora que tocar a trombeta pode avançar mais um pouco, não sei o quê, depois você pode ler os detalhes aqui. Aí, pula comigo lá para o versículo 23, ó. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca limite ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Aí, olha só, isso aqui é 3 dias depois. Aí chega o capítulo 20, versículo 1. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e aí a gente tem os 10 mandamentos. Percebe comigo aqui, Deus não está falando isso aqui para Moisés. Deus está falando isso aqui com 100% do povo de Israel que está embaixo, lá no Monte Sinai. Então, no terceiro dia, Deus desceu, pisou lá no monte. Se você voltar comigo lá no capítulo 19, versículo 16, narra essa descida, ó. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se em pé ao monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia, e aí vai narrando essa situação. Quando então chega no capítulo 20, Deus está no Monte Sinai, e Deus começa a falar para o povo. Eu sou o Senhor, Deus usa o nome próprio dele aqui, né? Eu sou Jeová, ou Javé, ou alguma outra modalidade de tradução, que tirei vocês da terra do Egito. Aí Deus dá os 10 mandamentos para o povo naquele momento. Pula comigo lá no versículo 18. Capítulo 20 agora, versículo 18, quando termina os 10 mandamentos. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Aí, olha o que eles falam no versículo 19 com Moisés. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Porque o povo sabia que o que eles tinham prometido 3 dias atrás, não, nós vamos consagrar, vamos ser a nação sacerdote, vamos abraçar a missão, vamos viver 100% o que Deus está querendo, tudo que o Senhor falou, faremos. Eles não fizeram. Um monte de gente aqui deve ter deitado com a mulher deles, até com mulher que não era deles também, pecaram, aprontaram, 3 dias ali vivendo uma vida mais ou menos. Quando Deus aparece no monte e fala com eles, eles entram em pânico. Eles falam assim, aí nós estamos perdidos. Porque a gente não levou a sério o negócio ali atrás, quando Moisés falou. Aí eles viram para Moisés e falaram assim, Moisés, nós estamos declinando da nossa promessa de que nós seremos uma nação de sacerdotes. Seja você o nosso sacerdote. Fala você e nós vamos ouvir. Aí olha só o que Moisés responde. Respondeu Moisés, versículo 20, ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Mas o povo pensou, mas nós queremos pecar, né? Então a gente vai continuar com medo, porque a gente não quer santificar, a gente quer viver a nossa vida aqui. Então Moisés falou assim, não, gente, vamos todo mundo ser sacerdote. O povo falou, não, vai você. A gente não quer se preparar, se santificar no nível que a gente viu ali que precisa da coisa acontecer. Aí o versículo 21 narra para nós, ó. O povo estava de longe em pé. Se afastaram. Tipo, não é bem isso que a gente está pensando. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Aí, do versículo 22 em diante, aí por capítulos seguintes, Deus vai falar com o povo,
com Moisés, pessoalmente com Moisés, a respeito de algumas outras leis, né? Ele fala assim, então, disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, olha só, mudou, né? Vistes que dos céus eu vos falei, não farei, aí Deus fala para Moisés, eu falei para eles, para a galera toda, mas agora é você que vai falar para eles de novo. Eles não querem ser sacerdotes? Ok, eu não vou forçar. Então você vai ter que intermediar a coisa. Aí Deus dá uma série de leis aqui no capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. Pula comigo lá para o capítulo 24. Pastor 24. Mateus? Oi. Tudo bem? Tudo jóia. Você acha que dá para fazer uma pausinha agora? Podemos. Só para algumas perguntinhas que estão chegando aqui. Já a gente volta. Pode falar. A Eunice fez uma pergunta sobre a tribo de Cã. Eu tive que trocar de computador aqui, tive uns probleminhas técnicos. Por gentileza, Eunice, coloca de novo a sua pergunta ali no chat, tá? Que eu acabei perdendo. E tem uma outra pergunta aqui do Renato também. Então, o povo de Israel rejeita o sacerdócio aqui no capítulo 20, é isso mesmo? Exatamente. Eles são chamados para isso e eles rejeitam a missão. Eles são chamados para ser o povo de Deus em missão na terra, e eles rejeitam esse chamado para eles. Ok. Pode seguir. Enquanto isso, a Eunice, repete a sua pergunta aqui para mim, tá, Eunice, por gentileza? Pode continuar, pastor. Pode ir? Pode. Quando chegar, você pode interromper à vontade. Beleza. Aí, no capítulo 24 de Êxodo, a gente tem, depois que Deus, então, dá vários mandamentos aqui, ele fala assim, ó, diz também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e adorai de longe. O que Deus está fazendo aqui? Deus, então, está criando uma classe sacerdotal para alcançar o povo de Israel. Olha a expectativa de Deus antes. O povo de Israel ia ser a classe sacerdotal para alcançar o mundo. Agora Deus tem que também dar um passo atrás e, ok, eles precisam ser alcançados. Então ele chama o Moisés, manda vir o Arão e 2 filhos de Arão, e depois a gente viu que os outros 2 morreram, os que não foram chamados aqui morreram mais para frente no incenso estranho lá. E aí ele sobe. Aí Deus fala assim no 2, só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor falou, tudo que falou o Senhor faremos. Então, você vê, eles repetem aquilo que eles tinham dito no capítulo 19, quando era para ser a nação sacerdote, que eles voltaram atrás 3 dias depois. Então, alguns dias depois, quando Moisés desce e fala com eles, disse, não, agora tá beleza, Moisés. Nesses termos, que é o capítulo 21 até o 23, que você trouxe para nós, isso tá ok. Isso aí nós vamos fazer. A gente não vai avançar até lá, mas a gente vai ver que esse tudo que o Senhor falou faremos, eles vão descumprir lá no capítulo 32, no bezerro de ouro. E aí tem toda uma questão também até interessante para analisar ali, mas a gente não tem tempo hábil para analisar. Só repara, se você fizer uma exegese do capítulo 32 bem detalhada, que o bezerro de ouro não eram outros deuses na cabeça do povo de Israel. No hebraico fala que este é Elohim que tirou você da terra do Egito. Ele usa no hebraico a expressão para o Deus de verdade. Só que eles fizeram a figura de bezerro para representar o Deus de verdade, não outros deuses, como a nossa tradução às vezes acaba atrapalhando a gente entender. Mas aí, voltando no 24, que é o nosso contexto aqui, veio Moisés então, falou e referiu ao povo as palavras do Senhor, eles concordaram. Aí, pula comigo lá para o versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles repetiram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, os aspergiu sobre o povo, aí é o sangue da aliança, que depois lá na ceia Jesus fala, esse é o sangue da nova aliança, Jesus está se referindo a esse episódio do capítulo 24, quando ele institui a ceia como nova aliança.
porque essa aliança foi quebrada, tá? E aí também o sacerdócio universal, Jesus está querendo reinstituir com a igreja lá na frente, mas aí Moisés fala, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E olha só que interessante o versículo 10. Ó. Depois os professores de teologia seus aí tiram essa dúvida com vocês. Mas olha só. E viram o Deus de Israel. E aí não foi assim, viu uma fumacinha, viu uma nuvem, viu uma energia. Viu um ser com braços, pernas, cabeça, tronco, membros, tipo a gente ó. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés, eles viram os pés, havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos do filho de Israel. Então, veja, Deus ele não se movimenta favoravelmente para isso que está acontecendo, não estendeu a mão, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Então, Deus ficou em pé lá na situação, o povo chegou numa certa distância, eles viram que onde Deus pisava dava uma brilhada diferente, tinha uma coisa diferente, Deus não estica a mão para eles, não os acolhe nessa situação que está acontecendo, eles sentam ali e tem o quê? Uma ceia. Por isso que Jesus faz isso aqui numa ceia. Tudo isso aqui, Jesus cria, ou recria para os discípulos essa cena aonde na ceia Deus está comendo com eles, né? Que é Jesus ali junto com os discípulos. Então, tudo isso aqui, Jesus ele recria simbolicamente, didaticamente, para os discípulos entenderem, já que isso aqui, para os discípulos, era tranquilo de entender. Mateus. Então, oi. Posso interromper um pouquinho? Pode. Duas perguntas aqui. Aquela pergunta que eu recuperei aqui da Eunice. Gostaria de saber qual a nação de quem Cã é pai. Você falou no início, né? Cã é pai de nação, de uma nação. Qual é? Quando ele é pai, na verdade, de várias nações. Ele era pai de Canaã, que era dos próprios cananeus, foi o povo que o povo de Israel tirou da região de Israel, quando eles chegaram, que na época não chamava Israel, chamava Canaã. E aí tinham subpovos lá, jebuseus, heveus, amorreus e etc. Ele é pai de Misraim, que é o Egito. Ele é pai de Put, que é a Líbia. Ele era pai de Cush, que era a Etiópia. Então, os países, predominantemente os países do lado esquerdo do Oriente Médio e da África eram os descendentes de Cã. Cada nome ali daqueles descendentes de Cã vão ser aquelas pessoas ali. Quando você pega os nomes dos descendentes de Jafé, são países da Europa. Você vai ter ali o que depois virou a Espanha, o que era a Grécia, o que era a Alemanha, possivelmente o que é Moscou ali, com Gog. Então você vai ter os nomes ali. E os de Sem são os asiáticos. Você vai ter a turma ali dos sírios, dos árabes, para a direita, até chegar à China, Japão, a turma vai estar ali. Então, mais ou menos é assim que a divisão aconteceu. Joia. E uma outra pergunta aqui, na verdade duas. A Bíblia não diz que ninguém nunca viu a Deus? Como ver se ninguém nunca viu a Deus? Quando a Bíblia fala sobre ninguém nunca vê a Deus, é assim, ninguém nunca viu a Deus na sua plenitude, na sua grandeza, na sua infinitude, na sua eternidade, porque isso é até impossível de acontecer, né? Não cabe para nós que somos seres finitos conseguir enxergar isso. Mas, por exemplo, quando Jesus ressuscitou, Jesus era Deus, os discípulos estavam vendo Jesus, estavam encostando em Jesus, enfiando a mão no buraco da crucificação de Jesus, comendo com Jesus, e ele era Deus, né? Quando o Espírito Santo desceu como pomba em Jesus e depois desceu como fogo no dia de Pentecostes, eles estavam vendo como Deus queria se manifestar para eles, e aquilo era o Espírito Santo. Eles estavam vendo Deus, obviamente não na eternidade, na dimensão plena do Espírito Santo. Com Deus Pai é a mesma coisa. Você não consegue ver Deus em toda a sua plenitude da eternidade, que preenche todas as coisas estão contidas nele, mas ele aparece numa forma possível de ser vista
para as pessoas ali naquele momento. É como se ele agachasse bastante para poder ser percebido por aquelas pessoas que estavam ali. Então, Deus faz isso várias vezes e as pessoas veem Deus, e ter visto Jesus é uma dessas provas, né? Que a gente não vê Deus na plenitude, mas vê Deus em algumas outras circunstâncias também. Ok, obrigada. Pode seguir. Tranquilo? Tranquilo. Bom, aí essa cena do capítulo 24 é a cena onde o povo de Israel rejeita o sacerdócio universal, rejeita essa situação, e Deus, então, amolda o plano dele à realidade daquele povo. Então, Deus vai criar sacerdotes para poder alcançar aquele povo, para que, uma vez alcançado aquele povo, então eles pudessem se tornar a nação de sacerdotes que Deus esperava que eles fossem. Daqui em diante, nós temos 40 anos do povo de Israel no deserto, todas as histórias ali que a gente conhece. Pula comigo lá para Deuteronômio, capítulo 4. Porque o que vai acontecer? Ao longo da história da formação do povo de Israel, nós vamos perceber que Deus ele vai, de certa forma, ensinando e explicando para o povo, formando no povo essa identidade que a gente pode chamar de identidade missional, que era o que Deus queria que o povo de Israel, tendo isso e abraçando isso, então se tornasse luz para as nações. Então ele pudesse, tornando-se aí uma nação sacerdote, efetivar o projeto de Deus de alcançar as famílias da terra, alcançar os povos ali de Gênesis, capítulo 10. E aí, a gente vê 3 características bem interessantes a respeito da missão de Israel, que Deus ele vai implementar no povo. A primeira a gente tem aqui no capítulo 4, olha só o versículo 6. Para que servia a lei? Fala assim, ó. Depois que ele fala de vários mandamentos ali em cima, fala assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão. Então, olha só, olha o foco de Deus. Deus ele não dá a lei, essa lei toda do Antigo Testamento que a gente tem aqui, para o povo de Israel viver aquilo para si, se isolar dos povos e qualquer coisa desse tipo. Não, Deus dá toda essa lei para o povo de Israel, para que o povo de Israel se torne exemplo para os povos. A fixação de Deus nos povos. A gente precisa alcançar os povos, a gente precisa ir atrás desse pessoal. Aí ele fala assim, ó, todos esses, perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei que eu hoje vos proponho. Então, o que era o propósito de Deus com a lei? Que o estilo de vida do povo de Israel se tornasse um estilo de vida atrativo. Ou a gente poderia, se fosse usar a linguagem mais moderna que o pessoal coloca nos livros, atracional para o povo. Que o estilo de vida do povo de Israel, ele fosse um exemplo. Às vezes as pessoas perguntam assim, e acham estranho, por que tem lei na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre escravo? Né? Agora a gente está nesse momento aí dos protestos contra o racismo, não sei o quê, e jogaram lá uma estátua de um escravocrata britânico lá no lago, não sei o quê, mas aí às vezes a gente encontra as pessoas, e isso aqui até incomoda a gente, porque a pessoa pergunta assim, mas na Bíblia diz que era para ter escravo. E se você ler Deuteronômio 21 e 22 ali que a gente estava lendo, Deus dá a lei, ó, o escravo vai ficar 7 anos sendo seu escravo, não sei o quê. Como que Deus não aboliu esse tipo de coisa? Então, Deus, ele obviamente está respeitando o contexto de existência do povo de Israel,
se Deus abolisse a escravatura para o povo de Israel naquele momento ali, o povo de Israel ia deixar de existir, economicamente eles iam acabar, como nação eles iam acabar, eles seriam dominados por todos os povos ali na volta, se Deus tivesse dado a Declaração Universal de Direitos Humanos para o povo de Israel no ano 1500 a.C. Então Deus, ele olha para o contexto dos povos, para o contexto cultural do mundo, que não é o ideal, que Deus jamais queria que tivesse chegado naquele ponto, mas por causa da dureza do coração das pessoas, chegou naquele ponto, e Deus pega o povo de Israel e fala assim, olha, vocês estarão um passo à frente dos povos. Então, todo mundo tem escravo, mas vocês vão tratar o seu escravo de uma maneira melhor. Todo mundo escraviza, mas vocês vão tratar o escravo de vocês como se fosse parte do povo de vocês. Vocês não vão poder fazer o que quiser com os escravos. Os escravos têm direitos, coisa que não existia naquela época. Para que, à medida, então, que o mundo fosse avançando, o povo de Israel tivesse um passo à frente da evolução do povo, conduzindo o povo para a restauração. Paulo entende isso muito bem, lá no Romanos capítulo 8, quando ele fala sobre a restauração da criação e a restauração do homem, que são dois conceitos da teologia judaica, que é o Tikkun Ha'adam e o Tikkun Ha'olam. Não tem como você restaurar a criação se você não restaurar o homem primeiro. Então, Paulo explora essa ideia muito bem, porque eles entendiam que a lei do Antigo Testamento não era o padrão máximo de santidade eterna para todas as pessoas. Não, é um passo na frente do que o pessoal da volta está. Porque se vocês conseguirem ter um estilo de vida que as pessoas olhem e falam assim, puxa, aquele pessoal é mais justo que nós, aquele pessoal é mais correto do que nós, aquele pessoal tem uma vida mais feliz, mais próspera do que nós, porque o Deus deles é melhor do que o nosso, as pessoas iriam começar gradativamente a largar os seus deuses e seguir a Deus. É mais ou menos se a gente fosse fazer uma comparação com a nossa realidade. Se você tem dentro da vida dos cristãos, os cristãos vivendo em uma santidade tal, tratando bem as suas mulheres, tratando bem os seus maridos, tratando bem os seus filhos, os seus pais, o seu patrão, para que as pessoas que são do mundo olhassem e falassem assim, puxa, eu até não queria ser crente não, mas como eu queria que a minha filha casasse com um filho dos crentes, porque olha como que o filho deles trata as mulheres com decência. Eu até não sei bem esse negócio de Jesus, mas como eu queria ter um patrão crente, porque olha como que os patrões crentes tratam os funcionários deles e o meu patrão não crente está me tratando. Ou eu não queria ser crente, mas olha, eu queria ter funcionários crentes, porque todos os meus colegas empresários que têm funcionários crentes, os caras trabalham muito mais do que eu que tenho os funcionários. A ideia da lei era que o povo de Israel tivesse só um degrau acima do povo, só um passo à frente, para que o estilo de vida deles se tornasse atraente para os povos na volta e começasse a falar, a gente tem que seguir esse Deus também, porque olha que sabedoria, que inteligência, que vida maravilhosa, invejável que a gente tem. A gente seguindo esses deuses porqueira nosso aqui, a gente tem essa vida avacalhada que a gente tem. Essa era a ideia de Deus com a lei para o povo de Israel. Além do estilo de vida, também os atos poderosos de Deus. Então, olha só que interessante. Se você olha lá em Josué, capítulo 4, deixa eu ver se dá tempo da gente ler. Dá tempo da gente ler. Olha só, Josué, capítulo 4, que é o segundo elemento da missão que a gente precisa ter presente, que Deus deu para o povo de Israel, e a expectativa, então, nós que somos a igreja, continuamos esse legado, a gente pode ter também. Olha só, Josué 4, versículo 23. Josué fala assim, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Então, os atos poderosos de Deus, eles são as histórias que nós contamos. Tanto histórias do passado, e é assim
predominantemente que a pregação deveria ser, o ensino bíblico na igreja deveria ser, focando os atos poderosos de Deus no passado, quanto, abre comigo lá em Neemias capítulo 6, Neemias capítulo 6, olha o versículo 15, ó. Neemias fala assim, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaiu muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção do nosso Deus, é que fizemos essas obras. Atos poderosos de Deus no presente, o testemunho de vida. Então, Deus agiu no passado, nós temos as histórias bíblicas para isso, a pregação serve para isso, o ensino bíblico serve para isso, as doutrinas teológicas servem para isso, mas quando vividas, elas produzem a mesma coisa no presente. Para que a gente possa falar não só que Jesus veio para salvar, como Jesus me salvou, e olha aqui a minha vida, que é um exemplo disso, da salvação. Não só Deus fez coisas no passado, era poderoso para fazer no passado, como olha só, ele está fazendo no presente, através da vida da igreja, da atitude das pessoas, do dia a dia das pessoas. Né? Então, o povo de Israel lidava o tempo inteiro com isso. Deus agiu no passado, Deus age no presente. Deus fez no passado, Deus faz no presente. Então, é outro elemento que a gente precisa incorporar intencionalmente na nossa liturgia, no nosso ensino e na nossa vida diária, na maneira como a gente vive a nossa vida. Né? E o terceiro item, que talvez é um dos que a gente mais tem dificuldade de fazer nas nossas liturgias, a adoração inclusiva. Olha só o Salmo 66, por exemplo, versículo 1. Ó. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Pula comigo lá pro versículo 5. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Né? O outro texto do outro Salmo 96 vai falar isso também, cantai ao Senhor um cântico novo, os povos da terra. A ideia era que o povo de Israel não fosse encolher para sua liturgia cultica de uma forma que só fizesse sentido para eles, que só tivesse construção a partir da história pessoal deles, mas que eles conseguissem criar uma liturgia de culto que fosse também inclusiva para todos os povos, de forma que todos os povos que estivessem ali, passassem por ali, fossem lá conhecer o Deus de Israel, também pudessem se tornar adoradores do Deus de Israel. Que, quando a gente traz isso para a nossa perspectiva, demanda da gente muita reformulação na nossa liturgia, porque muitas vezes a nossa liturgia de culto ela faz sentido para crente, e às vezes para crente velho. Né? O cara que batizou ontem, ele vai demorar 2 anos para ele começar a entender o que é que a gente canta, por que a gente muda a voz quando a gente ora, por que o culto é do jeito que é, por que as reuniões de oração são do jeito que são. Elas não necessariamente fazem sentido para qualquer pessoa que passa por ali. E a ideia de Deus para o povo de Israel é: criem liturgias que façam sentido, que todos sejam convidados a adorar, e não somente aqueles que passarem por todos os rituais de judaização. Que a gente vai ver o conflito com os próprios discípulos em Atos 15, que judaizavam os cristãos, circuncidavam os cristãos, para que então eles pudessem ter acesso a Jesus. Mateus. Oi. Posso fazer uma perguntinha aqui? Tem uma pergunta também do Gabriel. Por que se prega tanto teologia sistemática e não teologia bíblica? Não que se pregue muito boa teologia sistemática. É uma percepção dele. Você concorda? Eu acho que a teologia sistemática ela tem o seu valor, a sua importância, porque a nossa maneira de pensar como ocidentais, ela precisa de uma certa sistematização. A gente adere
a própria religião cristã muito mais por conceitos do que por histórias, né? O povo judeu, o povo do Oriente Médio, aderia e adere até hoje no judaísmo muito mais por histórias do que por conceitos. Então, eu acho que a teologia sistemática é uma adequação à maneira ocidental de pensar, embora a gente pode equilibrar essas duas coisas, mas ela encaixa um pouco mais na maneira conceitual que a gente, ou pelo menos demandava, né? Hoje o mundo está mudando um pouco nisso, mas algum pouco tempo atrás a gente precisava muito de conceituar as coisas e ver as coisas sistematizadas, ao invés de ver as histórias livremente. E a Bíblia, ela não se importa com sistematização, né? Ela vai contando as coisas que estavam acontecendo e o povo para quem a Bíblia originalmente se destinou entendia o mundo assim. Paulo, algumas cartas dele, é teologia sistemática. Você vê que ele já entendia que se ele queria alcançar os ocidentais, os gregos, os romanos, ele precisava sistematizar um pouco mais e não só contar as histórias do povo de Israel. Jesus já é contação de história quase que o tempo todo. Então, eu acho que os públicos meio que definem uma forma melhor da gente abordar, e nós temos a possibilidade de abordar das duas maneiras. Uma pergunta minha agora, que eu gostaria de fazer. Você disse que o plano de Deus para Israel é que eles estivessem na vanguarda, para ser uma referência para os demais povos, para as pessoas de fora. Isso. Pensando na igreja hoje, pensando que é projeto, aplicando isso à igreja hoje, é projeto de Deus que a igreja esteja nessa vanguarda, que ela seja um modelo. Até fiz uma postagem essa semana dizendo, né, usando aquele texto de Gálatas, que em Cristo não há judeu ou gentio e tal. Israel falhou nessa missão, né? Você acha que a igreja hoje também tem falhado? Em vez de estar na vanguarda, ela está atrás? Como que você pensa a igreja como referência hoje para a sociedade? Ela está falhando? Ela está tentando? Que avaliação você faria? Eu acredito que a gente falha menos que o povo de Israel, mas a gente também tem uma dificuldade que é a dificuldade bem semelhante ao povo de Israel. Quando a gente estuda as razões que levaram o povo de Israel a se recrudescer e a tentar construir religião para si e ignorar os de fora, as razões, elas são razões bem humanas, elas são razões que a gente faz isso com a empresa, por isso que empresas às vezes quebram, a gente faz isso com a família, por isso que às vezes uma pessoa que podia ser referência para todos os familiares se fecha só com a esposa e os filhos ali e ignora o resto dos familiares. É meio que uma tendência natural do ser humano o fechamento, a gente não é automaticamente proativo para esse tipo de coisa. Eu acho que a igreja falha menos do que o povo de Israel, e quando a gente vê igrejas falando de igrejas sérias, tá? Igrejas sérias avançando, crescendo, conseguindo expandir, a gente percebe que esse elemento, às vezes de forma intencional, às vezes eles nem notaram que eles fizeram isso, o Espírito Santo trabalhou, ou alguns líderes tiveram alguns fragmentos de percepção e construíram isso, elas conseguiram fazer esse movimento de vanguarda. E aí elas se tornam relevantes no local onde elas estão, as pessoas passam a querer participar daquilo que está acontecendo. Está respondendo as perguntas que o vizinho não cristão está fazendo, que a comunidade não cristã está fazendo, né? E de forma satisfatória, né? Porque a gente sabe disso, todas as pessoas, inclusive nós, né? Eu, você, Lidiane, vocês que estão me assistindo aí, quando a gente chegou para Deus na primeira vez, a gente chegou por motivos egoístas, a gente não chegou porque a gente já amava o Senhor, a gente chegou ou não querendo ir para o inferno, e estava com medo de ir para o inferno e aceitou, ou estava em depressão e achou que ia ficar feliz e aceitou, ou estava com um problema familiar e achou que ia resolver o problema familiar e aceitou. Todo mundo que chega até Deus, no primeiro momento, chega porque estava com uma situação pessoal, um problema, uma questão, e a igreja conseguiu responder aquilo ali, né? Então, se a gente consegue mapear as perguntas que as pessoas estão fazendo e anda na frente para solucionar essas perguntas biblicamente, a gente
assume o papel de liderança que Deus esperava que o povo de Israel tivesse, espera que a igreja tenha. Então, acho que a gente falha um pouco mais menos do que o povo de Israel, porque a gente avança. Né? O povo de Israel avançava zero, era só retrocedia. A gente avança, a gente vai para frente, mesmo que não do jeito, eu acho que a gente poderia ir com todo o nosso potencial. Ok, obrigado. Daqui um pouco eu te interrompo de novo para mais algumas questões, mas pode seguir. Perfeito. Quando a gente vai avançando, então, Deus ele dá essa missão para o povo de Israel, né? E o povo de Israel vai falhando, né? Ezequiel 36, por exemplo, a gente não tem tempo de ler o texto, mas lá em Ezequiel 36 a gente vê Deus falando, ó, vocês falharam com a minha aliança, falharam com o que vocês prometeram para mim, falharam com as expectativas que eu tinha a respeito de vocês, né? Mas Amós mostra que Deus preservou um remanescente. Deus preservou um grupo ainda de pessoas que executava, mesmo que minimamente, a missão de Deus ou aquilo que Deus tinha expectativa. Quando a gente estuda, principalmente ali o período intertestamentário, nós vamos ver que mesmo aos trancos e barrancos, e minimamente, o povo de Israel deu uma saída do seu contexto e alcançou pessoas, tanto que quando Paulo começa a plantar a igreja nos lugares, a gente vê que ele sempre ia em sinagoga em primeiro lugar, e é uma baita estratégia de plantação de igreja, porque o que ele fazia na sinagoga? Ele sabia que na sinagoga tinha 3 tipos de pessoas. Tinha judeu, que nasceu judeu e era judeu a vida inteira, tinha gentio que tinha se convertido ao judaísmo, que eram os prosélitos, porque os judeus estavam bem mal fazendo o papel deles aqui de alcançar algumas pessoas, e tinha os curiosos, que iam na sinagoga para poder ouvir, que eram interessados em religião. Então, o que Paulo fazia? Ele ia para a sinagoga, discutia com os judeus a respeito de Jesus ser o Messias, não com o foco principal em que todos os judeus da sinagoga se convertessem. Ele pensava assim, eu entro em debate com os judeus, eu discuto Bíblia e discuto Jesus e Messias com os judeus, eu ganho uns 3, 4% dos judeus que estão ali, levo metade dos prosélitos comigo, porque o prosélito é um cara que tinha facilidade de mudar de religião, porque ele já tinha feito isso anteriormente, e ele estava buscando progredir, então para o prosélito converter para o cristianismo era muito mais fácil, e levo 90% dos curiosos que estão aqui, porque eles vão ver que eu ganho os debates e eu levo o pessoal embora. Então, todas as ações de Paulo, de plantação de igreja, seguia essa ordem. Sinagoga, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês de sinagoga, ganha todos os debates, os judeus expulsavam ele, ia 2, 3 judeus com ele, o resto não, mas ia um monte de prosélito e um monte de curioso atrás dele. Aí Paulo reunia essa galera, plantava igreja com esse pessoal, né? Então, Paulo usa o trabalho do remanescente que Amós cita aqui, de algumas pessoas, alguns judeus, algumas comunidades de judeus, que na dispersão resolveram, mesmo que mais ou menos, pregar a mensagem de Deus para os povos e trazer os povos para junto de si. Então você vê que a obra de Deus, ela está cooperando, ela está não é uma coisa assim acidental, ela é totalmente proposital, e Paulo entendeu isso aí, por isso que ele foi o mais eficaz na propagação do evangelho no primeiro século, ali na plantação das igrejas. Então, a gente tem o que eu coloquei na apostila para vocês aqui, ó, a redução progressiva. Né? Deus cria a humanidade rejeitou Deus, na Torre de Babel é o ápice dessa rejeição, então Deus vai trabalhar com Israel rejeita Deus, e a gente vê ali no Monte Sinai o ápice dessa rejeição, e depois a idolatria vai marcar a história do povo de Israel, um remanescente, e aí esse remanescente é o que a gente vê presente quando Jesus nasce, o Messias. Aí você tem a pessoa. A partir de Jesus, a gente tem a expansão acontecendo dentro da perspectiva de Deus. Aí você tem, e aí uma coisa que é interessante da gente analisar, para Deus,
para a Bíblia, quando a gente analisa teologia bíblica como um todo, você tem a igreja começando lá com Abraão. Lá em Gênesis 12, a igreja começa. Então, a igreja vem permeando a história do povo de Israel, ela está presente quando Jesus surge, quando Jesus nasce ali. Toda a narrativa da igreja do Velho Testamento, desde Gênesis 3,15, é baseado na semente da mulher que iria nascer. Então, Deus fala isso para Noé, Deus fala isso para Abraão, Deus vai repetir essa situação. E eles estavam na expectativa do Messias vir, o autor de Hebreus fala sobre isso. Quem foi salvo no Antigo Testamento foi salvo porque acreditava que o Messias ia vir. Quem é salvo hoje é salvo porque acredita que o Messias veio. Então, todo mundo é salvo pelo Messias, por isso que Jesus é a pedra angular da igreja, porque ele pega a igreja do Antigo Testamento e ele tem a igreja do Novo Testamento. A igreja converge nele e deriva dele para a continuidade. E Jesus é o que dá na esquina essa dimensão da continuidade da ação da igreja em todo o tempo que ele está edificando. Né? Então, Jesus, ele, lá em Lucas 4,16, depois você pode ler com mais detalhe a leitura que Jesus faz de Isaías 61 e a pregação dele dessa passagem. Ele cumpre as promessas de Deus no Antigo Testamento para o povo de Deus e para a missão, e ele fala, hoje se cumpriu as Escrituras. Ele redimensiona as expectativas, quando ele vira para o pessoal ali e fala para eles assim que explica que ele era o Messias, e todos ficaram furiosos, porque ele está trazendo uma interpretação para o povo, e Isaías 61, se você fizer a leitura clássica dele, você vai ver que ele é para evangelizar os judeus, mas para ir para os povos, e Jesus fala isso, e quando ele fala isso, ele enfurece o povo que está ali na sinagoga, porque eles eram extremamente fechados para si, eles não tinham a ideia da abertura. E aí, quando Jesus morre e ressuscita, ele então tira vamos dizer assim, a estrutura igreja de um povo etnicamente constituído, que era o povo de Israel, e transfere isso para uma multiplicidade de pessoas e de povos que puderem vir a crer nele a partir daquele momento. Então, Jesus tira o monopólio do judeu, do povo de Israel, como o povo de Deus em missão na terra, e fala assim, não, todo mundo que acreditar em mim vai ser parte desse povo de Deus em missão na terra. Por isso que em Atos 1:8, ele fala para os discípulos ali, vocês vão receber poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, blá, 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 até os confins da terra. Você tem Jesus falando sobre vitalidade espiritual, né? Vocês vão receber poder, então encaixa com aquela coisa que o povo de Israel não estava conseguindo cumprir a lei e viver uma vida atracional. O Espírito Santo vai poder fazer isso para vocês. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas do fruto do Espírito e cita 9 características de virtudes cristãs que falam sobre um cristão, que com certeza alguém que ama, tem paz, é fiel, é bondoso, benigno, vai atrair as pessoas para si, vai conseguir ter um alcance muito maior das pessoas. Intencionalidade, né? Vocês vão ser minhas testemunhas, e aqui abre novamente o espaço para o sacerdócio universal que o povo de Israel tinha rejeitado, porque agora o Espírito Santo fala com cada pessoa. Eu não preciso de um sacerdote mais, eu não preciso que Deus fale com alguém para que então a mensagem possa chegar até mim. Eu tenho acesso a Deus pelo Espírito Santo que está habitando em mim, que veio sobre mim, e João vai explicar isso para nós lá na sua carta, quando ele fala que essa é a verdadeira unção, né? Que é quando a gente compreende a palavra de Deus, isso faz sentido para nós, porque Deus falou conosco através do Espírito Santo, né? E a mobilidade em Jerusalém e nos confins da terra. Sai e vai. Eu preciso fazer isso com os meus vizinhos e eu preciso estar investindo em pessoas que estão fora. Como que eu invisto em pessoas que estão fora?
Eu preciso aprender o idioma deles, comer do jeito que eles comem, vestir a roupa deles, me contextualizar com a realidade deles e levar Jesus para as perguntas que eles estão fazendo. Como que eu vou fazer isso com o meu vizinho? Eu preciso vestir a roupa deles, eu preciso comer a comida deles, eu preciso falar o idioma deles e eu preciso entender as perguntas que eles estão fazendo e levar Jesus para o contexto deles. Né? Você vê como que a igreja, às vezes, ela é incoerente. Né? Hoje, esse exemplo aqui ele já está passando, é muito raro já a gente observar esse tipo de coisa, mas você via assim, antigamente numa igreja você não podia usar instrumentos musicais que bandas de rock utilizavam, porque era uma coisa do Satanás. Mas não tinha problema o missionário ir lá numa tribo africana e tocar louvores a Deus com um tambor, que eles também usavam para invocar os demônios. Por quê? Na nossa cabeça, ele tem que se contextualizar com aquele pessoal para ele poder alcançar aquelas pessoas. Mas aqui, a mentalidade do judeu do Antigo Testamento. Eles que se adequem a mim. Eu não vou ir até eles. E eu vou viver a minha vida aqui e ter o meu pastor e alguns líderes da igreja como os meus sacerdotes que me alimentarão da palavra de Deus para que eu viva a minha vida, ao invés de eu entender que eu sou sacerdote de Deus, mesmo que eu não tenha formação teológica, que eu seja leigo, que a gente inventou esses termos sacerdotais também, tentando imitar o mesmo erro do povo de Israel. E aí, Jesus ele tenta romper com isso, e de certa forma rompe, quando então a igreja começa a avançar. Mateus? Sim. Acho que agora cabe bem uma pergunta do Renato aqui. Eu vou pedir para que o Renato abra o microfone dele, ele está aqui comigo, para que ele possa fazer essa pergunta. Por gentileza, Renato. Obrigado. Tá me escutando? Agora estou. Pastor, então, minha pergunta é o seguinte. Tem um missiólogo americano, Ralph Winter. Tem um missionário americano chamado Ralph Winter, que ele faz uma distinção entre modalidade, né, se referindo mais a um papel eclesiástico, e sodalidade, um papel missionário. Quando Paulo mesmo ele faz ali seus trabalhos de evangelização nas sinagogas, ele tem uma função modalística, vamos dizer assim, até o povo de Israel também, quando a função deles é atrair os povos para si, dentro de uma função litúrgica também, seria uma espécie também de uma função modalística, né? Então, esse missionário ele faz essa distinção de modalidade e sodalidade para se referir à historiografia cristã. A minha pergunta é a seguinte: você acredita que essa divisão é saudável para compreender as ações do povo de Deus, que aparentemente elas são una? Ou então existem riscos de apresentar uma igreja missional, talvez um foco mais urbano, sem ser missionário, uma igreja que alcance todos os povos? Eu acredito, Renato, que essa divisão ela não é saudável, porque a gente não vê essa divisão explicitada na Bíblia de forma saudável. Você não vê em algum momento nem doutrinariamente, nem Jesus falando, nem historicamente Deus tentando fazer esse tipo de coisa acontecer, de distinguir. A gente percebe que Deus está tentando fazer com que as pessoas entendam constantemente. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém abriu o microfone e uma apresentação ali também. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Betânia de Piracicaba está compartilhando a tela aí. Tem que fechar aí a tela, o microfone. Então, essa divisão, eu entendo que ela não é bíblica, tá? A gente não encontra uma fundamentação bíblica para fazer ela. Agora, de fato, a eclesiologia missional, ela corre esse risco que você mencionou, da gente perder a dimensão do confins da Terra. Então, o que acontece? Quando o Leslie Newbigin, que foi até os confins da Terra, era um missionário na Índia, britânico na Índia,
ele volta para casa e ele vê que a igreja dele morreu, a igreja que enviou ele, sustentou ele, morreu espiritualmente, ele cria uma teologia que tente resgatar as igrejas que estão morrendo. Ele está dentro do contexto da Europa, que já estava se tornando pós-cristã, portanto, precisando de missões para ela também, e muitas vezes, para boa parte dos pastores estão plantando igrejas em contexto urbano ou tentando revitalizar suas igrejas, corre o risco de voltar a ficar focado localmente e esse foco local perder a dimensão do confins da terra. Por quê? Aconteceu isso com a igreja de fato, né? A igreja estava em Jerusalém, foi para os confins da terra. A igreja em Jerusalém morreu, né? Jerusalém minimamente cristão, praticamente não existe cristão lá. Acabou a igreja em Jerusalém. A igreja acabou na Turquia, onde eram as principais igrejas da época de Paulo, acabou na Grécia, acabou em Roma, que morreu lá. Nos confins da terra ela está bem, né? A igreja está pulsando aqui em alguns lugares da África, alguns lugares na China, nos Estados Unidos, e você tem a igreja pulsando nos confins da terra. Então, existe um risco da gente focar na eclesiologia missional e negligenciar os confins da terra. Esse risco, ele existe. Embora a percepção real da eclesiologia missional não te permite fazer isso, porque o tempo inteiro ela está falando com você. Você tem que agir aqui do mesmo jeito que você agiria lá, e você precisa agir lá do mesmo jeito que você aprendeu a agir aqui. E a ideia de que, ao invés de o cara que vai é missionário, todos os cristãos são missionários, só precisa descobrir aonde Deus quer que você exerça o seu papel missionário. É arranjar um emprego na China e começar a pregar a palavra de Deus clandestinamente, ou é arranjar um emprego em Curitiba e começar a pregar a palavra de Deus e plantar uma igreja? A perspectiva é que, mesmo que você não seja o que a gente convenciona chamar de tempo integral, você é um missionário e o seu trabalho serve para sustentar você como missionário pregando naquele lugar, seja aqui, seja nos confins da terra, com a mesma eclesiologia que te formata liturgias diferentes que respeitam os contextos. Joia, Mateus. Tá muito legal aqui a discussão, não dá vontade de parar, mas a gente precisa finalizar, porque já estouramos bastante nosso horário aqui, já é 8h33. Então, a gente vai continuar, viu, pessoal, com essa aula na semana que vem. Pastor Mateus continua, dá sequência a essa temática, a gente vai ver a aplicabilidade de todos esses conceitos. Já começamos, na verdade, né, falar sobre isso, mas aí vai trabalhar essa questão da aplicação dessa prática, como isso se aplica à liturgia, ao louvor, à pregação, à evangelização da igreja, as estratégias, né, Mateus? Isso. Muito bom, gente. Então, vamos dar uma pausa aqui, pastor Mateus descansar um pouquinho, porque ele ainda vai dar aula no segundo horário também, sobre liderança, tá bom? Fazemos a pausa, então, agora, pastor, e voltamos, então, 8:55, tá? Para a próxima aula de liderança. E continuamos, então, tá, pessoal? Na próxima semana, a gente continua esse assunto. Deus abençoe. Descansem um pouquinho. Deus abençoe vocês.